E aí pessoal, tudo bem? Gostaram da aula de ontem? Espero que sim, espero que tenha sido útil para vocês, espero que o conteúdo tenha agregado no conhecimento de todos vocês para fazer uma boa peça prática nos concursos que estão por vir aí em 2022. Olha só, deixa lá seu feedback, seja no grupo, seja aqui embaixo nos comentários da nossa aula. A gente precisa desse feedback para poder melhorar sempre a transmissão do conteúdo para vocês, tá bom? Então, conforme combinado, hoje vamos falar um pouquinho a respeito da estrutura geral das peças práticas. E tá aí na tela para vocês, o que a gente tem que falar é que as peças práticas, elas têm que obedecer um parâmetro. E o parâmetro que nós devemos obedecer, já que nós não temos um regulamento único nacional a respeito de peças práticas para delegado de polícia, é o parâmetro aí da Manual de Redação da Presidência da República, que cita alguns atributos interessantes da redação oficial, que podem ser perfeitamente utilizados aí no momento de se elaborar a sua peça prática. Por exemplo, temos esses atributos, né? Clareza e precisão. Você tem que escrever com clareza, com precisão, nada de estrangeirismo, nada de colocar palavras em outras línguas, a não ser que seja aquela palavra bastante usual, como fumus commissi delicti, ou periculum in mora, periculum in libertatis. Aí você pode colocar, mas se for uma expressão estrangeira que ninguém conhece ou pouco usual, prefira sempre a expressão na língua portuguesa. Seja claro, seja preciso. Já passamos da época daquele texto rebuscado que pouca pessoa entende. Seja o mais objetivo e claro possível. Até porque você não tem tanto tempo aí para ficar utilizando de rebuscamento no seu texto. Objetividade, concisão, coerência e coesão, impessoalidade. Impessoalidade é muito importante e aí você consegue impessoalidade no seu texto através do tempo verbal. Sim, sempre utilize a terceira pessoa do singular e deixe isso de maneira uniforme na sua peça prática. Como eu já havia falado na aula anterior, coloque sempre lá, representa-se pela decretação de prisão preventiva. É melhor colocar do que colocar assim, represento pela decretação de prisão preventiva. Ou então lá no bojo do seu texto, você não vai colocar ressalto que existem indícios suficientes de autoria e materialidade do crime. Coloque sim, ressalta-se que existem indícios suficientes da autoria e prova da materialidade delitiva. Sempre prefira a terceira pessoa do singular, sempre dê esse caráter de impessoalidade para o texto. Aliás, impessoalidade aí é um dos princípios da administração pública e você tem que conseguir transmitir isso no momento de escrever a sua peça prática, tá bom? Nunca utilize aí a primeira pessoa do singular, que dá muito caráter pessoal para o seu texto. Beleza. Capacidade de argumentação, importantíssimo capacidade de argumentação. Coloquei essa foto aí porque você pode perceber que se tem uma coisa que o camarada tem que ter capacidade de argumentação é quando ele está vendo o celular e com essa carinha de riso aí, né? Quem tem mulher sabe o que eu estou falando. A mulher fica logo perguntando o que você está vendo aí, né? Que você está rindo de quê? Então tem que ter capacidade de argumentação para se livrar dessa. Agora olha só. Brincadeiras à parte, capacidade de argumentação tem previsão em todo edital de concurso para delegado de polícia, tá bom? De maneira direta ou indireta, mas muitas vezes de maneira expressa mesmo tá lá no edital. Capacidade de argumentação. Como eu tenho que demonstrar capacidade de argumentação? Bem, entenda comigo. Pense aí, imagine por um instante que você é examinador de uma banca de concurso público. Você quer falar para o candidato, quer prestar informações ali no seu enunciado importantes para que ele saiba qual é a peça prática que ele tem que fazer. Porque senão vai dar recurso e vai te dar problema enquanto examinador. Mas você não pode dar todas as informações. Você, enquanto examinador, vai optar por um tipo de narrativa aí mais neutra. Você não vai dar todas as informações ali do caso. Você vai narrar um fato e quem tem que transformar aquele fato com informações mais jurídicas e profundas é você. Então, você vai conseguir esse caráter mais argumentativo para o seu texto se você conseguir processar essas informações, jamais copiar o texto e transformar isso para um tipo de texto jurídico com informações que vão agregando conhecimento, uma atividade de interpretação, de subsunção dos fatos à norma de direito penal, direito processual penal, direito constitucional. É assim que você dá um caráter argumentativo para o seu texto, porque o examinador vai te dar um texto neutro e o seu objetivo ali, enquanto estiver narrando inclusive os fatos, é dar esse caráter argumentativo. Você vai dando ganchos daquilo que você vai utilizar lá na frente, na parte da fundamentação jurídica. Isso é importante de falar. Vou dar um exemplo para vocês, está aí na tela para vocês. Olha só esse exemplo aqui. Texto aqui da esquerda. No dia 13 de fevereiro de 2022, né, dia da prova aí, João entrou em um bar armado com um fuzil,
calibre 5,56 e efetuou 3 disparos contra José e, ato contínuo, empreendeu fuga, correndo em direção a rumo ignorado. José veio a óbito logo em seguida. Esse texto aqui da esquerda certamente é um texto que seu examinador escreveria numa prova de concurso público. E sua obrigação não é transcrever esse texto na parte dos fatos. Sua obrigação, até no relatório final de inquérito policial, é transformar esse texto em um texto argumentativo, em um texto carregado de informações jurídicas. Você tem que interpretar esse texto e reformular essas informações agregando conhecimento. Digo mais, demonstrando o seu conhecimento jurídico, porque o momento da peça prática é o momento que você está se vendendo para o examinador. Você está falando, examinador, olha só, eu sei que isso daqui é um crime, eu sei qual crime que é, e é assim que eu vou transmitir o meu conhecimento. Aí você transforma num texto argumentativo carregado de informações jurídicas. Perceba aqui, esse segundo texto da direita. No dia 13 de fevereiro de 2022, João, de posse de uma arma de fogo de uso restrito, com vontade de matar pelas circunstâncias apresentadas, entrou em um local aberto ao público e efetuou 3 disparos contra José, causando a morte da vítima. Logo em seguida, ao que tudo indica, para evitar ser preso em flagrante delito e sua responsabilização criminal, fugiu do local dos fatos, não sendo mais encontrado. Olha só a diferença. Volte aqui comigo. Eu fiz a transcrição integral do texto da esquerda para a direita? Claro que não. Colocamos informações importantes jurídicas aqui no texto da direita? Evidente que sim. Olha só, eu coloquei que a arma era de uso restrito, arma de fogo de uso restrito. Coloquei em relação ao homicídio de José. Puxei um gancho para a minha fundamentação jurídica em relação à prisão preventiva para fuga do local dos fatos, né? Então prejuízo aí para instrução criminal, prejuízo, melhor dizendo, para aplicação da lei penal em razão da fuga do local dos fatos. Então eu deixei esse texto da minha direita muito mais argumentativo, por sua vez demonstrei conhecimento jurídico em relação àquele caso. E aqui eu estou somente falando da parte da narrativa dos fatos. E eu vou puxar essas informações aqui quando eu estiver na parte da fundamentação jurídica, fazendo esse gancho. Isso dá também coerência e coesão para a minha peça prática. Então compreenda isso. Não sei se alguém já tinha falado dessa maneira para vocês, como vocês devem elaborar um texto argumentativo, que é até difícil de explicar, né? Mas em peças práticas para delegado de polícia, você tem que ter essas características. 3 aqui dicas importantes para você fazer isso. Primeiro, jamais copie o enunciado. Quem é nosso aluno sabe, se o aluno copiar o enunciado, vai ganhar nota 0, tá bom? Não copie o enunciado. Sua obrigação não é copiar o enunciado, sua obrigação é transformar um texto, uma narrativa neutra, uma simples narrativa de fatos juridicamente relevantes no contexto penal e processual penal, em uma peça prática com qualidade. E para fazer isso, você jamais deve copiar o enunciado. O enunciado o examinador já sabe. Não tem necessidade alguma de você copiar enunciado. Se copiar enunciado, vai ter a nota prejudicada, tanto nas nossas correções de peça prática, quanto no concurso público. Não tenha dúvidas disso. Depois, demonstre conhecimento jurídico desde o primeiro parágrafo. Percebam aqui que nós colocamos, né? Logo no primeiro parágrafo, colocamos uma série de informações a respeito, por exemplo, da arma de fogo de uso restrito, dos requisitos da prisão preventiva já estão aqui pouco delineados. Então, demonstre conhecimento jurídico desde o primeiro parágrafo, tá bom? Não deixe para fazer isso somente lá na fundamentação jurídica. E, em seguida, deixe ganchos para a fundamentação, que é o que nós fizemos em relação aqui nesse caso específico, nesse exemplo que acabamos de dar, a respeito da prisão preventiva, tá bom? Beleza, e isso é o que nós chamamos de paráfrase, né? O que é paráfrase? É a interpretação, explicação ou nova apresentação de um texto, entre trecho, obra, que visa torná-lo mais inteligível ou sugere um novo enfoque para o seu sentido. E é isso que você tem que fazer na parte da narrativa dos fatos da sua peça prática. Combinado? Beleza. Vamos lá. Então, para demonstrar para vocês que o que nós estamos falando faz sentido, fez sentido para você até agora? O que a gente falou para vocês fez sentido até agora? Faz sentido? Vai fazer mais sentido agora. Vou passar aqui para próximo slide. Olha só, espelho da prova de delegado de polícia do estado do Paraná. Critério 4. Olha só, um dos critérios de avaliação da prova de delegado de polícia, a prova de peça prática. Narra corretamente os fatos, fazendo retomada. E aqui está paráfrase. O que é paráfrase? Interpretação, explicação ou apresentação de um texto, entre texto ou obra que visa torná-lo mais inteligível ou sugere um novo enfoque para o seu sentido. É isso que tem que fazer de maneira jurídica. E aqui ele coloca os atributos da redação oficial.
Se você for meu aluno, se você já tiver sido meu aluno, se você já tiver o nosso livro, eu quero que você abra o livro e veja lá se nós não falamos isso no nosso livro em relação à prova de peça prática, que ela tem que ser clara, tem que ser objetiva, que é justamente são alguns atributos da redação oficial. E é isso que consta aqui no critério 4 do item de correção da prova de peça prática do Paraná. E escrevemos isso muito antes desse espelho de banca de concurso público, né? Clareza, objetividade, impessoalidade, sem posicionamento, né? Sem posicionamento e em terceira pessoa do singular, tá bom? Então eles avaliam isso de maneira direta ou indireta. No caso da prova do Estado do Paraná, avaliou de forma direta, de forma expressa, como um dos critérios de correção aí. E nos editais é evidente que também tem essa capacidade de argumentação. Vou citar alguns para vocês aqui. Polícia Civil de Roraima 2018. Acho que esse concurso não chegou nem a ser finalizado, né? A gente pode ver itens 15.5, lá embaixo tem um dos critérios aí para a prova discursiva de peça prática, capacidade de argumentação. Prova do Estado do Amapá 2017, item 10.9, olha só. A prova prática, peça processual, será avaliada em conformidade com os seguintes critérios. O domínio técnico do conteúdo aplicado, considerando as especificidades das questões propostas, a correção gramatical, vocabulário, tendo em vista os mecanismos de constituição do vernáculo, procedimento de coesão e argumentação. Coesão, lembra que falei de coesão para vocês? Prova de, eu acho que é do Paraná essa daqui, né? Essa está 12.2. Paraná, lembrei agora. Paraná, item 12.2, e um dos itens lá da correção, argumentação lógica, tá bom? Argumentação lógica, item também como critério de correção. Prova da Polícia Civil de Minas Gerais, 2020, apesar de não ter peça prática, mas temos também aí compreensão do conteúdo proposto, propriedade da resposta, argumentação apropriada e relevante e suficiente em relação à questão proposta. Importantíssimo, né, pessoal? Capacidade de argumentação. Então, vamos para a parte boa da aula. Bora ver um pouquinho a respeito da estrutura geral das peças práticas, aquelas dúvidas que vocês têm aí no momento de fazer a sua peça prática, principalmente aquelas peças que não são assim tão dadas com profundidade nos cursos de peças práticas para delegado de polícia. Vamos lá. Estrutura geral das peças práticas. Primeiro temos que falar, já falamos, né, no começo das nossas aulas, a respeito dessas 4 estruturas de peças práticas: despachos, portaria, representações, relatório final de inquérito policial. Falei com vocês a respeito do despacho e portaria, que se tratam aí de atos administrativos que tem um cunho decisório. O delegado de polícia, ele direciona, ele vai decidir qual o rumo das investigações, já que o inquérito policial, embora ele nos crimes de ação penal pública incondicionada, ele seja obrigatório de ser instaurado, mas a investigação em si, ela tem a sua discricionariedade, por conta que são diversos crimes e diversas formas de investigá-los. Então, o delegado de polícia, com esse poder decisório, vai direcionar as investigações. Se você souber fazer a portaria, você praticamente sabe fazer o despacho, porque dentro da portaria, o despacho já está ali contido, porque o despacho nada mais é do que um ato administrativo com uma série de determinações direcionando a investigação. Então temos esses modelos de peças práticas aí para vocês: despachos, portaria, representações e relatório final de inquérito policial. Para facilitar aí a memorização dos requisitos da estrutura geral das peças práticas, nós aí elaboramos há alguns anos o nosso esquema 7, 8, 9, 10. 7, 8, 9, 10 por quê? Despachos, você pode identificar aí pelo menos 7 requisitos, 7 pontos dos despachos. Você pode identificar 8 pontos nas portarias, 9 pontos nas representações e 10 pontos aí de tópicos, né, da estrutura macro da peça no relatório final de inquérito policial. E aí, se você soubesse isso no momento que está fazendo a sua prova lá do Rio Grande do Norte ou do Espírito Santo, você certamente aí, às vezes você não sabia qual era a estrutura da portaria, do despacho, você talvez tivesse tido mais sucesso, tá bom? Então, daqui para frente, a gente vai trabalhar esses modelos de peças práticas visando auxiliá-los aí a entender essa estrutura. 7 pontos de despacho. Primeiro, o despacho é uma peça simples, já falei para vocês que é uma peça que denota aí um caráter decisório do delegado de polícia e ele pode ser adotado em algumas situações. Mas antes, essa estrutura. Como é que é a estrutura do despacho? Primeiro, você vai colocar o nome da peça,
colocando sempre lá o nome da peça, né? Despacho. Despacho de quê? Depende do que você está fazendo. Pode ser um despacho de indiciamento, pode ser um despacho de lavratura do auto de prisão em flagrante delito, pode ser um despacho de não lavratura do auto de prisão em flagrante delito, entre outros vários e vários despachos que você vai fazer no decorrer do seu inquérito policial, direcionando. Você é o presidente das investigações, você deve direcioná-las, tá bom? Então, primeiro item, nome de despacho. Segundo, um pequeno preâmbulo, igual você faz lá nas representações, você vai colocar o delegado de polícia, que abaixo subscreve, no uso das suas atribuições constitucionais e legais, nos termos do artigo 144, parágrafo 4º da Constituição Federal, artigo 2, segundo da Lei 2.830 e demais dispositivos legais constitucionais aplicáveis, você vai citar esses dispositivos, determina as seguintes providências em relação ao fato em apuração. Ou então você narra aquele fato em apuração. Faz esse pequeno preâmbulo, depois você vai narrar quais são esses fatos, uma pequena narrativa com uma fundamentação jurídica ali suficiente, não precisa ser extensa no despacho. Não tem essa fundamentação jurídica muito extensa. É uma característica dos despachos. For um despacho de prisão em flagrante delito, você tem que fundamentar qual a modalidade de flagrante. Foi flagrante próprio, impróprio, flagrante presumido, o flagrante era de crime permanente, né? Você tem que identificar esses itens juridicamente adequados ao caso concreto e colocar no seu despacho. Vai fazer uma fundamentação jurídica mínima ali para fazer o seu despacho. Em seguida vai colocar suas determinações. Determino que. Aí tem uma série de providências. Você pode determinar que seja feita perícia, que seja feita uma intimação para a vítima, uma intimação para a testemunha, seja feita uma cariação, requisição de dados cadastrais, depende do caso concreto, tá bom? Essas determinações aí dependem do caso concreto. Depois a gente coloca uma palavrinha, né? É de praxe isso daqui, mas não obrigatoriamente você coloca, mas geralmente a gente coloca o tal do cumpra-se. Cumpra-se, no finalzinho das determinações. Em seguida, local e data, depois nome da autoridade. É claro que você não vai colocar o seu nome na peça, né? Mas sim o nome fictício, se a banca assim colocar lá para você no seu enunciado, ou então coloque somente delegado de polícia, assinatura, tá bom? São esses itens aqui do despacho, joia? Olha só. Finalidade dos despachos. Vou colocar aqui algumas finalidades do despacho para você tentar identificar, para você conseguir identificar o seu despacho e cair na peça prática para delegado de polícia. Primeiro, despacho da lavratura do auto de prisão em flagrante delito. Você tem que fazer um despacho porque chega uma prestação na delegacia de polícia, a sua equipe tem que saber o que tem que fazer. Você vai autuar em flagrante delito o indivíduo conduzido que foi apresentado, porque você não tem só autuação em flagrante delito. Muita gente pensa que todo mundo que é apresentado na delegacia deve ser autuado em flagrante. Não. Às vezes é caso de instaurar inquérito policial para apurar melhor a autoria ou materialidade do crime. Às vezes é caso ali, inclusive, de lavrar um termo circunstanciado de ocorrência. Às vezes é caso de lavrar o auto de prisão em flagrante delito. E você tem que decidir, e se for caso de lavrar o auto de prisão em flagrante delito, quais providências devem ser adotadas? É caso de arbitramento de fiança? Você tem que comunicar quem? Juiz, Ministério Público, Defensoria, tem advogado constituído? Tem objeto apreendido? Você tem que apreender esse objeto formalmente. Você depois vai fazer o que com esse objeto? Se for um celular de uma vítima, por exemplo, você tem que determinar, depois de realizada a perícia devidamente, a devolução do objeto para o seu legítimo proprietário. Se não houver dúvida ali em relação à propriedade do objeto, o Código de Processo Penal nos diz que o delegado de polícia tem que devolver, restituir ao seu legítimo proprietário. Então chegou na delegacia um celular roubado, furtado, fez a perícia, devolve para a vítima. Isso tem que estar no seu despacho de lavratura do APF. Então raciocine como delegado de polícia. Isso que eu estava falando para vocês na nossa primeira aula. Raciocine como delegado de polícia. O que eu tenho que fazer diante dessa situação? E aí você vai tomar as providências. Geralmente são providências de cunho de inquisição das pessoas envolvidas, né? Você vai colher os depoimentos, você vai ali requisitar as perícias. Lembre-se sempre aí do artigo 6º do Código de Processo Penal, muito importante nos despachos, tá bom? E lembre também aí do artigo 302 do Código de Processo Penal em relação ao flagrante delito. Despacho de não lavratura do auto de prisão em flagrante delito. Olha só que peça legal para cair num concurso de delegado de polícia. De repente, um crime em que não há tipicidade material, né? Um crime insignificante, um furto insignificante. De repente, você teria que fazer aí um despacho de não lavratura do auto de prisão em flagrante delito, porque falta tipicidade material para aquele crime. Então, se não é crime, você não pode lavrar o APF.
bem bacana uma prova dessa de cair. Queria ver quem teria coragem de lavrar esse despacho da não lavratura do APF. Interessante também, mas é possível de cair na prova de peça prática. Depois, despacho de arquivamento do boletim de ocorrência. Às vezes é apresentado para a gente um fato atípico. Lesão corporal culposa no trânsito. Pode ser que seja um crime de lesão corporal, pode ser também que, se não tiver sequer lesão corporal, um acidente de trânsito sem vítima é um fato atípico. Então você vai simplesmente arquivar, não é um inquérito policial, preste atenção, você vai arquivar o boletim de ocorrência, comumente feito aí no dia a dia das delegacias, tá bom? De fatos atípicos a gente arquiva o boletim de ocorrência. Depois, despacho ou decisão de indiciamento. O indiciamento tem que ser feito por ato fundamentado e você tem que fundamentar isso no bojo de um despacho, tá bom? Despacho de indiciamento. Despacho aí, temos aí ou decisão, né, mais recente aí, no artigo 12C da Lei Maria da Penha. Esse também é interessante cair na prova de peça prática, hein? Decisão de afastamento do agressor do lar. Tem no nosso livro de peças práticas. Artigo 12C da Lei 11.340. Alguns requisitos, não pode ter juiz, né, na comarca, não pode ser, ter alguns, assim, não ser acessível naquele momento o juiz, mas pode ser feito. Afastamento do agressor do lar de maneira cautelar. Sexto, despacho de instauração de verificação da procedência das informações, a VPI, que foi ressuscitada, meio que ressuscitada por meio do artigo 27 da Lei de Abuso de Autoridade, que exige aí que o inquérito policial seja instaurado de maneira fundamentada. Tem que haver justa causa para instaurar um inquérito policial. Então, às vezes, não tem justa causa ainda para instaurar um inquérito policial e a gente faz um despacho para instaurar uma VPI. Possível de ser feito? Perfeitamente possível de ser feito, tá bom? Beleza, são alguns exemplos aí da aplicabilidade dos despachos. Principais dispositivos que devem ser lembrados no despacho de lavratura do APF. Pessoal, caiu lá, né? Despacho de lavratura de APF na prova do Rio Grande do Norte. Já tinha no nosso Instagram, aliás, faço convite para vocês nos seguirem lá nas redes sociais, já tinha lá os 7 pontos dos despachos. E dentro desse mesmo post que a gente fez, antes da prova, tinha esses artigos aqui para vocês. Quem leu se deu bem na prova, né? Artigo 5º, incisos 62, 63, 64, 65 e 66 da Constituição. Artigo 6º do Código de Processo Penal, são as providências diversas que a autoridade policial tem que adotar quando se depara com infração penal. Artigo 158 a 184 do Código de Processo Penal, são as perícias. Artigos 185 a 200 do CPP, interrogatório e confissão, artigos 301 a 310, que fala sobre a prisão em flagrante. Então, esses artigos aí tem que estar na ponta da língua quando for despacho de lavratura do APF. E vocês sentiram na pele isso aí quando fizeram a prova do Rio Grande do Norte, né? Quem fez a prova. 2 vezes que caiu o despacho. Prova de delegado de polícia do estado do Piauí, em 2014, e prova de delegado de polícia do Rio Grande do Norte, tá bom? Olha só. Estado do Piauí, né, em 2014, uma prova um pouco mais antiga, algumas observações para a gente fazer aqui. Na época não tinha audiência de custódia, hoje já tem audiência de custódia, né, regulamentada, mas a gente tem que ir transformando aqui, são esses artigos aplicáveis, né? Autue-se a prisão em flagrante, artigo 304 do CPP, desse recibo do preso ao condutor, artigo 304 do CPP. Autue-se o auto de apreensão, de apresentação e apreensão, artigo 6º, inciso 2 do CPP. Autue-se nota de ciência das garantias constitucionais, isso tem previsão na Constituição. Nota de culpa ao preso, artigo 306, parágrafo 2º do CPP. Prontuário de identificação e boletim de vida pregressa, artigo 4º, inciso 4 do CPP, é 6º, né? 6º, inciso 9, desculpe, artigo 6º, inciso 9 do CPP. Comunicação ao juiz, promotor, Ministério Público, artigo 306, parágrafo 1º. E aí, as perícias necessárias, ofício ao Instituto de Criminalística, só providências bem interessantes aí que tem previsão legal no Código de Processo Penal, naqueles artigos bem batidos, né? E você só tem que transformar isso num despacho. Após concluída a autoridade, esse cumpra-se, tá vendo? Cumpra-se aqui, local e data, delegado de Polícia Civil e o nome da unidade policial embaixo aqui. Esse foi o espelho da peça de delegado de polícia do estado do Piauí em 2014. Vamos dar uma olhada então agora na prova de delegado de polícia do estado do Rio Grande do Norte, ocasião em que também foi cobrado um despacho, uma prova realmente mais recente, de 2021,
a prova do estado do Piauí em 2014 e a prova de 2021 a gente tem algumas considerações a fazer. Até porque tem inovações legislativas e entendimentos jurisprudenciais novos também, em relação ao despacho ordinatório do auto de prisão em flagrante delito. Se você já foi nosso aluno, se você já leu o nosso livro, sabe que a gente já fala dessa peça há algum tempo, né? Despacho ordinatório do auto de prisão em flagrante delito. E aqui, alguns pontos que a gente tem que ressaltar. Primeiro, na ocasião eram 4 condutas, 2 roubos, uma extorsão mediante restrição da liberdade da vítima e uma resistência qualificada. Mas, em estado flagrancial, só existiam 3 condutas, porque um roubo tinha acontecido anteriormente, em relação ao carro que eles utilizaram para praticar os outros crimes, e é evidente que em relação a esse roubo você não deveria lavrar um auto de prisão em flagrante delito, mas só em relação aos outros 3 que estavam em estado flagrancial, tá bom? Observação importante. Depois, temos aqui a figura da audiência de custódia. Sabemos que a audiência de custódia é uma novidade recente, incluída inclusive no Código de Processo Penal, e você deveria aí, no momento das comunicações, mencionar que estava encaminhando o indivíduo que foi conduzido e autuado em flagrante delito para participar da audiência de custódia, ocasião que o juiz aí iria ou relaxar a prisão em flagrante, ou converter a prisão em flagrante em preventiva, ou então aí conceder liberdade provisória com sem fiança. Sobre a prisão em flagrante em preventiva, é importante dizer que, em respeito ao sistema acusatório, o delegado de polícia, se vislumbrar que estão presentes aí os requisitos da prisão preventiva, deve representar pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, tá bom? Importante destacar isso no seu despacho ordinatório da lavratura do APF. Nessa peça, eu me lembro que os alunos ficaram em dúvida, eu até gravei um vídeo nas nossas redes sociais sobre isso, sobre qual peça fazer, porque o examinador, a banca examinadora, acabou colocando ali no finalzinho da peça que deveria ser lavrado aí o procedimento de conclusão do procedimento, né? A peça de conclusão do procedimento. E muitos entenderam que, bem, peça de conclusão do procedimento. Qual procedimento? Inquérito policial? Então a peça de conclusão seria o relatório final de inquérito policial mais prisão preventiva. Mas a banca colocava ali que deveria ser inserida na peça as formalidades legais aplicáveis ao caso concreto. E essas formalidades legais a gente logo lembrou do auto de prisão em flagrante delito, justamente essa leitura das garantias constitucionais, entrega da nota de culpa, comunicação à Defensoria, ao Ministério Público e ao próprio Poder Judiciário, enfim, aquelas garantias que são asseguradas ao preso e aquelas formalidades à lavratura do APF. Foi nessa situação, nesse contexto, que a gente pôde identificar a peça como despacho ordinatório da lavratura do auto de prisão em flagrante delito. Inclusive, convido vocês, se quiserem dar uma olhada lá no nosso Instagram, @justiçaepolícia, né? Você consegue nos encontrar lá nas redes sociais. E comentamos essa prova de maneira bastante semelhante ao espelho que foi divulgado posteriormente aos nossos comentários. Joia, então peça aí despacho ordinatório da lavratura do auto de prisão em flagrante delito, cobrado em 2 ocasiões, 2014 Piauí e 2021 aqui na prova do Rio Grande do Norte. Show de bola. Vamos aqui passando para os 8 pontos da portaria de instauração de inquérito policial. 7 pontos dos despachos, 8 pontos portaria de instauração de IP. Uma das peças pedidas também que a gente explicasse para vocês. Vamos lá, estrutura da portaria. Primeiro, o nome da peça, portaria. Em seguida, aquele preâmbulo que você já está acostumado a fazer nas suas representações, mas mencionando aí se é crime de ação penal pública incondicionada, o dever de investigar da polícia judiciária, além, evidentemente, do artigo 144 da Constituição, parágrafo 4º, se for polícia civil, e lei 2.830. Uns considerandos, né, alguns preferem fazer por considerandos, outro só narra os fatos e os fundamentos jurídicos, e logo em seguida as providências que devem ser adotadas para direcionar a sua investigação ali, porque a portaria é um ato de inauguração do inquérito policial. Esse cúmplice, que é um mero costume que a gente coloca no final das providências, local e data e delegado de polícia. São os 8 pontos da portaria e estrutura da portaria de instauração de inquérito policial. Aqui nós temos um pequeno modelo para vocês de uma portaria de instauração de inquérito, né? Temos o nome da peça lá em cima, a portaria. Geralmente a gente coloca o número do inquérito policial aqui embaixo, né? Mas não é obrigatório. Essa parte do preâmbulo, o delegado de polícia civil do estado tal, né? Lotado da unidade policial tal,
usando de suas atribuições constitucionais e legais, nos termos do artigo 144, parágrafo 1º ou 4º, a depender do caso concreto, se é federal ou Polícia Civil, bem como os artigos 5º, 6º, que são as providências 9º, 10º, todos do Código de Processo Penal, e ainda artigo 2º da Lei 2.630, etc. E aí, outros considerandos são as fundamentações jurídicas e fáticas para você instaurar aqui no inquérito policial, inclusive se é crime de ação penal pública condicionada à representação e está presente a representação da vítima, ou então se é crime de ação penal pública incondicionada, ou crime de ação privada e a vítima se manifestou ali, pedindo que fosse instaurado inquérito policial. E você coloca no finalzinho aí desse considerando, e o considerando é justamente para concordar lá embaixo com a palavra resolve. Você pode ou não usar essa forma de fazer portaria, né? Colocando os considerandos e lá embaixo colocar o resolve, ou então só fazer uma narrativa breve dos fatos e principais fundamentos jurídicos. Coloca o resolve nos termos do artigo 5º inciso 1 do Código de Processo Penal, instaurar o presente inquérito policial para apurar o delito em todas as suas circunstâncias, determinando, e são as determinações, que preliminarmente adotem as seguintes providências. E aí as providências dependem do caso concreto. Geralmente você determina instauração ou confecção do boletim de ocorrência, se já não tiver sido confeccionado, requisição de perícias e demais providências conforme o caso concreto. As providências realmente não dá para delinear, não dá para elencar de maneira exaustiva, porque dependem do caso concreto. Você pode aí, na portaria, decretar o sigilo das investigações, se for o caso, né? Está lá no artigo 20 do Código de Processo Penal. No finalzinho, o cúmplice, local e data e delegado de polícia. São os 8 pontos da portaria de instauração de inquérito policial. Joia? Beleza. Falando um pouco mais sobre a portaria. Lembrando aí que a portaria também foi cobrada em concurso público quando ninguém acreditava na portaria. A gente passou um simulado sobre que previa aí a portaria como espelho padrão de resposta. Embora a prova tenha sido anulada, tenho certeza que quem fez o nosso curso fez a prova com bastante segurança. Não vou ler esse enunciado, mas esse é o enunciado da prova do Estado do Espírito Santo, do Delegado de Polícia do Espírito Santo. Só quero ressaltar o finalzinho aqui do comando da questão. Lá no último parágrafo, onde está de vermelho para vocês, diante dos fatos narrados, na qualidade de delegado de Polícia Civil responsável por tomar as providências legais para formalizar o início da investigação. E aí estava a chave da peça, né? Formalizar o início da investigação. Sabemos que o inquérito policial começa ou mediante portaria ou mediante auto de prisão em flagrante delito. Era o caso aqui de portaria, né? Não tinha nenhum tipo de requisição, então caso de portaria realmente. Aqui você matava a questão. Você deverá elaborar o procedimento policial necessário à apuração do fato. Então, comanda a questão. Na qualidade de delegado de Polícia Civil, responsável por tomar as providências legais para formalizar o início da investigação, você deverá elaborar o procedimento policial necessário à apuração do fato. Procedimento portaria, tá bom? Joia, vamos aqui. Aqui o espelho da portaria. Então, a gente vamos trabalhar aqui um modelo baseado no espelho da banca do concurso público. Embora o Instituto Acesso tenha vacilado bastante aí em alguns pontos, acho que se tivesse lido nosso livro não tinha vacilado, e também a correção dessa prova foi bastante tumultuada, por isso que o concurso acabou sendo anulado e vai ser retomado aí em 2022. Mas segundo a banca do concurso público, o Instituto Acesso, não colocaram o nome portaria, né? Essas observações que estão de verde para você na tela é o que a banca não colocou conforme nosso modelo aí, nosso esquema 7.8, que é o da portaria 9.10, então não colocou o nome portaria. Primeira vez que eu vejo uma portaria que não tem o nome portaria, mas tudo bem. Então, o primeiro ponto seria portaria, mas não colocaram, passando para o segundo. Justamente o preâmbulo da peça, olha só, o delegado de polícia que ora assina essa portaria, lotado na Delegacia Policial de Piúma, Espírito Santo, com respaldo nos artigos 144, parágrafo 4º da Constituição, combinado com o artigo 4º, 5º, inciso 1, ambos do CPP, e artigo 128, olha só, nossa, quando eu vejo isso aqui, dá uma alegria, porque eu passei de maneira incisiva para os alunos para escrever o artigo da Constituição Estadual. Então estava lá no espelho da questão, o artigo 128 da Constituição do Estado do Espírito Santo. Resolve, e aqui ele só inverteu, né? Ao invés de colocar os considerandos antes do resolve, que eu acho que deveria ser assim, primeiro você fundamenta e depois você instaura o inquérito policial portaria, mas aqui eles inverteram. Colocaram resolve, instaurar inquérito policial para apuração
da possível ocorrência dos crimes de lesão corporal, possível porque não está concluída ainda a investigação, preciso colocar essa palavra, possível. E aí, lesão corporal pelo aborto, etc., colocou os crimes, o delito de posse de drogas lá no finalzinho, e aí ele colocou a narrativa dos fatos. Na nossa opinião, humildemente falando, não deve ser essa a estrutura da portaria. Você coloca o nome portaria, não colocar o nome portaria, um preâmbulo, está correta essa parte do preâmbulo, depois você justifica quais são os motivos que estão conduzindo você, enquanto delegado de polícia, a instaurar a portaria. E não você instaura e depois justifica. Então a ordem está equivocada na nossa opinião aqui, tá bom? Mas aqui eles colocaram o contrário. Colocaram primeiro instaurar o inquérito policial, depois justificar a instauração do inquérito policial. Nossa opinião, tecnicamente falando, você deveria justificar antes de instaurar o inquérito policial aqui na portaria. Bem, contar o caso aqui é a parte da narrativa e fundamentação jurídica. E em seguida, colocaram as providências que deveriam ser adotadas aí na parte aqui no item 5 para vocês já. São diversas providências. No caso aqui, só lendo rapidamente para vocês, requisitar a perícia no local onde aconteceu o fato criminoso, remover o corpo da vítima para o IML, proceder à identificação e oitiva das testemunhas, proceder à identificação e oitiva do suposto autor do fato, a apreensão da arma de fogo, empregada pelo autor para a perícia. Então, apreensão da arma de fogo, encaminhamento para a perícia, ofício aqui para obter ciência sobre as circunstâncias médicas da vítima que estava hospitalizada, oitiva da vítima, enfim, uma série de providências aqui que estão relacionadas ao caso que foi apresentado lá no concurso de delegado de polícia do Estado do Espírito Santo, concurso que acabou sendo anulado. Indo aqui logo para o último tópico, oficie-se ao juízo competente, encaminhando a representação de prisão temporária de Rafael pelo prazo de 30 dias, uma vez que estão presentes os requisitos previstos no artigo 1, inciso 1, combinado com o inciso 3, a linha A, todos da Lei 7960 de 89. E artigo 2º, parágrafo 4º da Lei 8.072, posto que sua prisão é indispensável para as investigações do presente inquérito policial. Bem, tecnicamente falando, também não achei correto colocar um ofício de prisão temporária logo na portaria de instalação do inquérito policial. Geralmente a gente não faz isso, e sim fundamenta numa peça em apartado. Mas banca de concurso público, vocês sabem como é que é, às vezes nos surpreende. O espelho da peça um pouco tecnicamente equivocado, mas dá para a gente ter uma noção aí da estrutura básica da portaria. Em seguida, ele coloca no final aqui, após, retorne meus autos conclusos, geralmente a gente coloca assim, local e data e delegado de polícia. Às vezes nós colocamos aí no finalzinho a autuação aí da portaria, embaixo um parágrafo falando sobre a autuação. E o cúmplice eles não colocaram, mas esse foi o espelho da peça aí disponibilizado pela banca Instituto Acesso, que fez a prova, que foi anulada, de delegado de polícia do Estado do Espírito Santo. Deve ter outra prova esse ano, Vamos torcer para ser uma banca que não faça uma besteira, mas vai ser a Sebrasp, então acredito que vai ser uma prova mais equilibrada e pelo menos mais previsível. Joia! Beleza, então esse é o nosso esquema 7, 8, 9, 10, lembrando que ainda temos aqui as representações, que tem essa estrutura, a gente vai passar somente, vai citar aqui para vocês as representações, que não é o objetivo do nosso curso aqui falar sobre as representações de maneira muito específica, já que vocês mesmos escolheram as peças que não fossem representações, portarias, despachos e relatório final de inquérito policial. Teremos uma aula somente sobre relatório final de inquérito policial. No nosso esquema 7, 8, 9, 10, se você levar esse slide e der uma lida antes dessa prova de peça prática, tenho certeza que ficará memorizada a estrutura de cada uma delas, tá bom? Representações, a estrutura bastante batida, aquela estrutura de petição que você já conhece. No começo, endereçamento, depois referência do procedimento, se é inquérito policial tal, você coloca lá o nome do autor, nome da vítima, o número do inquérito policial, incidência criminal, é importante colocar lá também. Um preâmbulo, nome da peça, se é representação prisão preventiva, prisão temporária, infiltração de agentes, enfim, depende do caso concreto. Uma breve narrativa dos fatos, sem transcrever os fatos denunciados, já falamos sobre isso. Fundamentação jurídica, pedido, local e data, delegado de polícia, unidade policial. Próximo encontro nosso, vamos falar sobre o relatório final de inquérito policial, muitos pontos importantes sobre o relatório final de inquérito policial. Como será uma aula só para relatório final de inquérito policial, será possível
abordar diversos detalhes sobre essa peça que já foi cobrada. Delegado de Polícia do Distrito Federal em 2009. Delegado de Polícia do Distrito Federal em 2015. Delegado de Polícia do Estado do Amapá em 2017, tá bom? Abraço, espero que vocês tenham gostado. Se a aula estiver fazendo sentido para vocês, por favor, deixe nos comentários, por favor, mande seu elogio ou então sua crítica lá no nosso grupo. Forte abraço e até o nosso próximo encontro.